Bom, para dar continuidade à nossa aula, as últimas aulas que a gente estava falando sobre higiene dos alimentos, né? E vocês já, provavelmente, quem fez a resenha, estudou bastante. Até me surpreendeu que as pessoas que pegaram o artigo até maior, né, para discutir, pelo menos as que eu li foram do artigo maior. Fiquei bem feliz por se interessar pelo tema, tá? Então, acho que vai sedimentar bastante conhecimento e os cuidados que vão ter em relação à alimentação. Aqui, só para fechar aquele conteúdo que a gente estava abordando, nós vamos falar um pouquinho da relação dessa questão do cuidado do alimento, né? E principalmente quando a gente tem que relacionar esse cuidado também com o valor nutricional desses alimentos, né? Então, é importante realmente o cuidado da higiene, tanto do ambiente, do próprio alimento, das pessoas, né? Do local. Então, a higiene é o fator principal para a gente conseguir manter a sanidade dos nossos alimentos e também o seu valor nutricional, tá? Então, quando a gente fala de valor nutricional dos alimentos, a gente está falando especificamente do quê? De alimento, do valor do conteúdo de vitaminas, minerais, carboidrato, proteína, lipídio, né? De todos os componentes nutritivos que estão nos alimentos e que a gente vai obter esses nutrientes através deles, né? Então, para a gente poder garantir um melhor valor nutricional, ou melhor conteúdo de nutrientes, uma das coisas que é importante de levar em consideração é a época da estação ou da safra, principalmente para os vegetais, não, para os vegetais, né? Principalmente para as frutas e as hortaliças que a gente consome. Então, tudo que está na época, ele tem um maior conteúdo de nutrientes. Então, quando a gente tem um alimento que ele está sendo produzido naquela época, além dele tem um valor nutritivo melhor, ele precisa muito menos de aditivos químicos ou os produtos químicos para a produção dele. Então, o preço dele é muito mais em conta, né? Porque ele está sendo produzido em maior quantidade, com menos gasto para se produzir esse alimento. Então, sempre um alimento que é da época, em termos de valor nutricional, ele é muito melhor. Então, ele tem no seu processo fisiológico da planta, né? O conteúdo de nutrientes que ela consegue produzir na época do seu plantio, na época da sua safra, é muito maior, tá? Então, além dessa questão da safra, o cheiro, a cor, a textura do alimento também vão influenciar no valor nutritivo. O cheiro, a cor, também está relacionado com a safra. O alimento, quando ele está no seu período de produção, né, ele é muito mais cheiroso, ele é muito mais vistoso, ele tem uma textura melhor, né, o sabor dele é muito melhor, e isso garante para a gente o seu valor nutritivo também, tá? Então, quando a gente vai adquirir um alimento no supermercado, ou na feira, em qualquer lugar, é muito importante a gente observar esses alimentos que nós estamos comprando, tá? Então, se eu observar esses alimentos, eu vou garantir muito mais o seu valor nutritivo e valor sanitário, né? Então, primeira coisa, quando a gente fala dos produtos embalados, então a gente já falou disso, mas eu vou voltar a reforçar. Prazo de validade. O prazo de validade dos produtos embalados é uma informação extremamente importante, tá? Os ingredientes que são utilizados, a composição nutricional, o modo de conservação, né, e de preparo desse alimento é muito importante. E às vezes a gente não observa isso. No máximo que eu olho é o prazo de validade, tá? Mas para garantir o valor nutricional, a gente precisa saber quanto tempo, quais os ingredientes que tem ali, como que eu tenho que conservar aquele alimento, se é congelado, se é na refrigeração, se é fora da geladeira, né? Como que eu tenho que preparar aquele alimento para garantir. Então, geralmente, os produtos que são embalados, eles contêm essas orientações. E muitas vezes a gente não observa isso, tá? Mas é fundamental. A embalagem tem que estar perfeita, não pode estar enferrujada, estufada, amassada, rasgada. Então, sempre quando a gente olhar que tem uma ferrugemzinha, um amassadinho, isso significa o quê?
que aquele produto ele já está tá em má qualidade. Ou ele foi mal armazenado, ou ele foi mal transportado, alguma coisa aconteceu. Ou ele está muito velho. Então, muitas vezes as empresas lá, elas mascaram o prazo de validade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, tudo que estiver estufado, amassado, rasgado, mesmo que a aparência pareça boa, nada garante que aquele alimento ele tem um valor sanitário bom e muito menos valor nutritivo bom, tá? Então, o produto deve estar com a cor, cheiro, consistência, né? Não pode estar com a cor, cheiro e consistência alteradas. Se ele tiver com cor, cheiro, consistência alteradas, não compra, não adquira o produto, tá? Tá? É um produto que ele tem que estar firminho, ele tá mole, então, quer dizer, aquele produto não está adequado. Se ele tem que estar macio, ele tá duro, ele não está adequado, tá? Então, a cor a gente tem que Professor, observar. Oi. licença, desculpa. É Ah, porque o Lucas Mendonça está tentando entrar na sala, não está conseguindo. peraí, E deixa eu, eu eu entrar. queria ver se tá no convite aí. Não, não Ele tá tá. agoniando aqui. Cadê? Manda para É, ele o link. Manda dando, para mas ele que eu tá espero um dando erro pouquinho. lá, né? Eu vou Uai, tentar resolver aqui com ele, professor. Desculpa copia, aí. peraí, copia aqui o item, aqui na sala e manda. Copia o endereço. Eu já copiei e já enviei para ele, Será mas que ele não está não tá com conseguindo. problema? Será que ele não está com problema no computador ou na internet? Vamos aguardar um Parece que pouquinho. é com ele mesmo, porque ele entra, aí diz que entra e sai. Já sai Ai, meu automaticamente. Deus. Mesmo A no sala tá. celular. Isso. Ai, Santo Antônio. E tem alguns alunos que a aula passada também, às vezes, se não ficarem com falta, porque não conseguiram assinar a lista. Alguém que não conseguiu assinar a lista, por favor, depois avisa, viu, gente? Bom, você vai conversando Eu aí com acho que não. ele. Oi, Tá. Eu vou tentando resolver aqui. Mas eu tá acho que aqui. não é porque a sala tá cheia. Acho que dá para entrar mais gente, Não, né? dá para entrar, não, aqui é tranquilo. Dá para entrar até 60 pessoas numa sala. O problema todo nós Tá. estamos com 34, normalmente a gente já teve 40 e poucas pessoas, tranquilo. O problema acho que é com Sim. ele mesmo. Vou continuar aqui Vou então, tentar tá? resolver aqui com ele para não atrapalhar a aula aqui. Eu vou tentar resolver com ele. Tá bom. Tá, professor. Deixa eu ver. Ah, tá. Vou voltar. Olha só. Bom, então o produto, a gente falou da questão do cheiro, da consistência. Outra questão que é importante, se as prateleiras, né, as condições que onde ele está armazenado, elas estão adequadas, né? Às vezes as prateleiras limpas, né? Se os refrigeradores, eles estão realmente ligados na temperatura, a gente não tem como controlar. Alguns supermercados até tem, não sei se vocês já observaram, tem até o termômetro do lado do refrigerador, tá? Qual que é a temperatura que os alimentos refrigerados têm que estar. E muitas vezes eles colocam naqueles balcão refrigerado e às vezes o ambiente está muito quente, a temperatura não mantém, e aquilo lá, gente, fica muito tempo, então é um período, é uma grande porta, assim, para aquele alimento estragar, tá? Freezers, né, ligados em temperatura adequada. Então, tudo isso a gente tem que observar. Quando a gente está observando um freezer, por exemplo, né, no supermercado, qualquer lugar que a gente vai que está vendendo produto que é congelado, tem que olhar se aquele freezer, por exemplo, ele está limpo, se os alimentos que estão baixos não tem resto de água, ou então tem muito gelo, e o alimento está com muito gelo, significa que aquele alimento é congelado e descongelado. Então, tem todas umas características que da mesma coisa que a gente olha no nosso freezer em casa ou mesmo no refrigerador. Quando a gente observa que o refrigerador está muito carregado, ou então aquele refrigerador ou freezer que eu abro toda hora, ele vai criando, vai derretendo gelo, ele vai acumulando. Então, quer dizer, isso, e principalmente nesses ambientes aí que está toda hora abrindo, às vezes eles desligam, para vocês terem uma ideia, muitas vezes eles desligam o refrigerador, o freezer principalmente, de noite, né, para economizar energia. E isso faz com que alguns alimentos
eles ficam mais congelados, outros não, e aí vai derretendo e vai juntando sujeira, né? Principalmente quando a gente tem resíduo de alimentos, carnes, aí acaba tornando aquele ambiente bem propício mesmo para os micro-organismos e acaba estragando esse alimento, contaminando e, além de tudo, influenciar no valor nutricional. Uma outra coisa que a gente tem que observar, né? Somente o produto de origem animal. Se tem o selinho, né, do Serviço de Inspeção Federal, né, do Ministério da Agricultura, é super importante esse selo, porque é esse selo que vai garantir que aquele produto, ele passou por uma inspeção antes de ser enviado para distribuição nos supermercados, né. O produtor e a indústria deve ter identificado no rótulo, então o produtor e a indústria que fez aquele produto tem que estar indicado no rótulo. Então, muitas vezes o produtor é um e a indústria que armazena é outro. Então, tem que ter no rótulo as informações dos dois para a gente poder acionar caso tenha algum problema, tá? Qualquer dúvida, né, que a gente tem sobre a conservação do produto, tem que consultar o serviço de orientação, né, ao cliente do local da venda e da indústria. Então, isso é fundamental. Se a gente não sabe, procura. Então, aqui eu não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, mas é muito importante a gente ter dúvida sem pressionar o serviço de orientação, né, de ajuda para poder orientar sobre aquele alimento. Bom, quais são as condições que cada um desses alimentos tem que ter quando a gente adquire o produto? Então, carne bovina e de carne de porco, por exemplo. Quando são frescas, elas são bem compactas, apresentam gordura branca e firme, cor avermelhado, o vermelho brilhante e cheiro agradável, né? Não deve comprar nunca carne escura, esverdeada, com cheiro forte ou cheiro desagradável. Às vezes ele nem está tão desagradável, mas está com um cheiro bem forte a carne, que significa o quê? Que ela já está com um início de contaminação, né? E sempre ter aquele carimbo lá da Inspeção Federal. Então, isso é fundamental. Então, o que acontece às vezes em instituições que vendem produtos, né? Muitas vezes o produto ele já está mudando a cor, ele está ficando escuro, meio arroxeado, meio esverdeado, eles vão lá e colocam algum produto que mascara aquela cor. Então, a gente tem que observar, mas toda vez que a gente coloca esses produtos, a carne perde aquela cor vermelho brilhante, tá? Agora não tanto, mas a gente, há uns anos atrás, um dos produtos que eles usavam muito em peixes e mesmo em carnes vermelhas era aquele metiolato, aquele produto que a gente usa para curar feridinhas, né, ou qualquer machucado para descontaminar. Então, eles colocavam esse produto ali para as pessoas, para mascarar, inclusive mascara o cheiro e mascara a cor desse alimento, mas ela não deixa aquele vermelho brilhante. Então, se o produto tiver com vermelho opaco ou mais estranho do que costuma ter, não compre, tá? Se a carne já for moída, né? Ela tem que ter certeza da origem se ela está segura. O que acontece nos supermercados, né? Ou açougues. Eles pegam sempre aquelas carnes que sobram dos cortes e é aquela carne que eles acabam moendo e deixando naquelas bandejinhas para a gente adquirir. E geralmente aquelas carnes, elas vão o quê? Elas vão sendo retiradas, deixando do lado, muitas vezes elas não vão para o refrigerador, junta-se tudo, moe, né, e põe naquelas bandejinhas. Então é uma carne que ela já teve um tempo fora da geladeira, que provavelmente ela pode ter tido alguma contaminação pelo ar ou pelas próprias pessoas que estão ali contaminando. Então, o tempo que ela fica exposta sem estar no refrigerador, essa carne já pode estar com alguma contaminação. E aí a gente leva para casa, né? Ou não utiliza rápido, ou deixa aquele produto na geladeira, ou mesmo às vezes a gente, porque ele está mais barato, a gente acaba levando para casa, né? E um produto que já está contaminado. Então, se eu não utilizar uma temperatura adequada e um tempo adequado para preparar aquele alimento, provavelmente eu vou ter uma contaminação,
né? E até porque a gente não sabe que tipo de bactéria que contaminou. Tem bactéria que a gente consegue, com a fervura, com o aquecimento, destruir. Outros não, né? Os esporos, às vezes, a gente não consegue. Então, eu posso acabar tendo um problemas de contaminação em casa por conta desse alimento. Então, precisa tomar muito cuidado, principalmente quando a gente tem carnes vendidas em naquelas bandejinhas que são colocadas ali, expostas para facilitar. Então, eu chego lá, nossa, já está moidinha, não tem que esperar, não tem nada, então a gente vai lá e compra aquela carne. Isso é o maior perigo. Então, é adequado a gente pedir para cortar e moer na hora. E mesmo assim, ó, muitas vezes aquele moedor de carne, né, eles são obrigados todo dia, eles não vão limpar esse moedor o tempo todo, né, mas eles precisam pelo menos limpar algumas vezes no dia, porque o tempo que aquele resíduo de carne que eles vão moendo e não vão limpando, então geralmente fica um tanto ali não sei se vocês já perceberam isso. Se a gente vai num bom açougue ou num supermercado que é um pouco mais consciente, o que eles fazem? Eles colocam um pedaço, deixa passar, joga fora e depois pega o produto e moe para gente. Só que a maioria não, então eles pegam, aproveitam que já está ali dentro, né, do moedor, e a gente leva para casa e coloca aquilo lá, né, e aquele produto deve ter alguma contaminação. Então, a gente toma muito cuidado quando a gente vai comprar um produto e exigir que se tenha uma forma adequada de fornecer o produto para a gente, né? Frangos e aves estão bons quando a cor da pele, né, variar do branco ao amarelo, a superfície brilhante e firme quando a gente põe o dedo, a mão, aquele alimento está firme. Se ele não tiver firme, se ele tiver mole, somente peixes, né? Quando às vezes, ou mesmo aves, quando a gente vai comprar, ela está refrigerada. Se ela tiver muito mole, esbranquiçenta, escorrendo líquido, aquela carne ela já está pode estar contaminada. Ovos, né? Então, quando novos tem a casca pouco porosa, tá? Ela tem que estar bem limpa e sem rachaduras. Então, agora, quando o ovo ele tá muito velho, porque assim, ele tem, na casca tem uma peliculazinha, né, que ela é protetora e ela deixa o ovo bem lisinho, tá? Então, quando a gente pega o ovo, tá bem lisinho, você sente com o dedo, assim, quando a gente pega o ovo. Quando a gente vai comprar o ovo, e o ovo, ele tá áspero, a casca tá mais aspirazinha, significa que ele perdeu e então ele tá cheio de porozinhos, assim, expostos. E aí, quando as bactérias vão entrando. Então, dependendo do ambiente que a gente coloca esse ovo, né, para comercializar, ele pode que tá recebendo poeira, sujeira, água, e ali vai entrando dentro do ovo e vai contaminando esse ovo, tá? Ou mesmo as fezes dos animais, né, que pode estar ali, então acaba, se o ovo não estava muito limpo, e internalizando ali na casca. Então é importante a gente ver isso, a qualidade desse ovo, se ele está brilhantezinho, se ele está lisinho, se ele não tem nenhuma rachadura, tá? Então, olha só, para saber se o ovo ele está velho, é só colocar numa vasilha com água e sal. Se ele flutuar, é porque ele está velho. E uma outra coisa que a gente faz também com o ovo é assim: você coloca ele contra a luz, e se ele aparecer porque ele tem uma câmarazinha, né, de ar lá. Se aquela câmara lá tiver muito grande, se a gente está conseguindo ver um espaço lá meio que a luz passa com maior facilidade, significa também que ele está velho, tá? Então, ele não pode ir com aquela câmara muito cheia de ar, porque significa que entrou ar dentro do ovo, e aí ele já entrou, o que significa que a casca, aquela pelezinha protetora, ela já se rompeu e está entrando ar dentro daquele ovo, tá? Não use o ovo também se a clara ou gema grudarem na casca, né? Se ele tiver um cheiro diferente, principalmente de podridão, ou um sabor anormal. Então, quando a gente vê, não utiliza. Se bem que o ovo, quando ele tá estragado mesmo, ninguém aguenta nem chegar perto do cheiro, né? Mas
Tem algumas, às vezes ele está bem, ainda não está com o cheiro podridão, mas ele está grudado na casca, significa que aquele ovo está muito velho, provavelmente ele já deve ter sofrido alguma contaminação, tá? Peixe, camarão e marisco, se estão frescos, né, com os olhos são arredondados, a guelra é bem vermelha, o cheiro é suave, a pele é brilhante, as escamas são firmes. Então, quando a gente, por exemplo, eu pego aquele peixe que as escamas estão saindo, né? Aqui, o olho do peixe, ele tá, parece que está todo enrugado, perdeu, né? A guelra não está vermelha. E ainda também eles colocam metiolato ali nas guelras, às vezes, para enganar a gente, né? Se eu vejo que aquele cheiro está um pouco forte, ou não tem um cheiro característico de peixe fresco, então eu procuro não comprar, tá? Se eu apertar a carne e ela voltar na posição rapidamente, significa que ela está boa. Se eu aperto com o dedo a carne e ela afunda, significa que a carne já acabou a qualidade dela, né? Isso para qualquer peixe, camarão, marisco. Então, essa firmeza, essa resistência, você apertar e ela voltar, significa que o tecido está bem resistente. Então, é um produto que está fresco, tá? E principalmente a questão do cheiro. Miúdos, tipo coração, rim, fígado, língua, também são riquíssimos em nutrientes, né? Inclusive proteína, vitaminas do complexo B, ferro, e zinco. Então, são alimentos sim, riquíssimos, né? Mas são alimentos também que, pela quantidade de nutrientes, água que tem, eles também são facilmente contaminados, né? Então, a superfície deles, a gente tem que olhar, ele tem que estar firme, né? Não pode estar com cheiro ruim, não pode estar com, como é que chama? Com a cor diferente. Então, eles têm que estar numa qualidade muito boa para poder estar bem adequado, tá? Opa. Embutidos, tipo salsicha, linguiça, salame, mortadela, presunto. Então, olha só, esses produtos aqui, por eles terem uma grande quantidade de sódio, né, por eles são já industrializados, têm uma grande quantidade de sódio, eles terem aditivos químicos, eles são mais difíceis de contaminar. Excesso o presunto e a mortadela pelo teor de água. A linguiça, a salsicha e o salame, como tem menos água, eles são mais resistentes do que a mortadela e o presunto, tá? Mas a gente tem que observar muito bem, ó, se eles não estão com um tipo de um visgo, você pega com a mão, parece que aquele produto parece que está com um visgo. Aquele visgo, normalmente, é quando cresceu bactéria e ela formou aquele visgo, aquela coisa que fica meio grudenta na mão. Aquilo lá é muito perigoso. Também a presença de fungo, né? Ou então, se o produto tem corante demais, que os corantes demais, eles também podem contaminar, tá? Salsicha e linguiça não pode ter bolha ou apresentar líquidos de jeito nenhum, que elas são bem sequinhas, né? Se o salame não tem bolor, porque às vezes ele é mais escuro, a gente não percebe, mas tem que olhar direitinho para ver se ele não tem bolor, né? Está escuro demais, endurecido pela perda de água. Então, tudo isso identifica que o produto ele não está dentro da qualidade adequada para ser consumido, tá? As frutas e hortaliças que a gente vai consumir, né? Elas também têm que dar próprio para consumo, as partes, cascas amolecidas, manchadas, mofadas, de qualquer cor alterada, a gente tem que descartar. Polpa amolecida ou com mofo também eu procuro não comprar. E às vezes a gente observa, às vezes, tomates, né? Cebola. Estou lembrando aqui das coisas que a gente vai no supermercado e de repente você está lá nas bancadas ali pegando o produto, aí você pega, já enfia a mão num produto que está lá mole, estragado, e aí vem com aquele cheiro. Então, significa que aquele produto que está podre ali dentro, estragado ali dentro, provavelmente, dependendo do tempo, ele já passou para os outros, embora os outros sejam, às vezes, saudáveis, né, somente fungo, né, os esporos acaba passando e a gente acaba levando para casa. Então, se eu tenho um produto ali que está estragado, a gente procura evitar de consumir, ou então quando chegar em casa, eu tento lavar
bem aqueles produtos que eu escolhi que estava saudável, porque ali pode ter contaminado pelo outro, tá? Folhas, raízes, talhos murchos, mofados ou estragados também não consuma, porque ali já perdeu o valor nutricional. O valor nutricional ali, ó, né, zero, né? Então, perdeu água, perdeu nutriente. Qualquer alteração na cor normal também não deve ter comprado. Modificação do cheiro característico, consistência alterada, esponjosa, perfuração, enrugamento, excesso ou falta de umidade, né, que é própria daquele alimento, né? Prefiro as frutas e verduras da estação, elas são mais resistentes, né, por tudo. Além de mais econômica, conservam muito mais o valor nutritivo. Em relação à frequência de compras, que é uma das coisas que a gente tem que ver, o que a gente, quando a gente fala de frequência de compra, eu tenho que ver aquele alimento que é perecível e não perecível, né? E aonde que eu vou utilizar. Então, por exemplo, os alimentos que não são perecíveis são aqueles que têm pouca água. Então, as farinhas, né? Arroz, feijão, produtos secos, grãos, de uma forma geral, latarias, elas são menos perecíveis. Então, são alimentos que a gente pode comprar uma vez no mês, ou dependendo do prazo de validade, pode comprar para armazenar por até 6 meses, 3 meses, né? E é importante a gente ver isso. Por exemplo, mas os alimentos que têm muita água, os alimentos que a gente chama que são perecíveis, são alimentos que estragam muito fácil. Por exemplo, carnes a gente pode até congelar, mas vegetais eu não congelo, a não ser que eu faça um processamento que é de branqueamento, principalmente para alguns legumes, algum tubérculo, folha não dá para fazer isso, né? Eu posso até congelar uma salsinha, uma cebolinha, mas assim, eu congelo ela do jeito que ela tá, sem fazer nenhum, e já uso imediatamente no alimento, porque se eu deixar um pouquinho ela não congelada, ela já vai estragar. Então, tem muitos cuidados que a gente tem que ter com o alimento para não perder o valor nutricional. Então, se eu congelei uma salsinha, uma cebolinha, eu já coloco ela mesmo congelada no produto, que se eu deixar ali, descongelar, escorrer, eu estou perdendo o valor nutricional dela, tá? Mas geralmente alimentos de tipo folhas, né, ou que estragam muito fácil, que ela tem um tecido é, muito frágil, a gente procura não congelar, porque se eu congelar, ela vai, né, mesmo que ela tiver cozida, ela vai estragar. Então, não é adequado o congelamento. Agora, de frutas e de legumes, né, algumas raízes, eu posso fazer um processo que eu chamo de branqueamento, que é colocar, picar, né, descascar, picar o produto, jogar numa água fervendo por 1 minuto, às vezes menos de 1 minuto, tá? É só para dar aquele choque mesmo, porque a gente tem os produtos vegetais, eles têm, quando a gente corta ou expõe a casca, ou tira a casca, eles têm uma enzima, e essa enzima, ela vai o quê? Ela é liberada e ela vai estragando o produto, ela vai modificando a textura, modificando o sabor, e aí você vai estragando e perdendo o valor nutricional também. Então, quando a gente faz esse branqueamento para facilitar o congelamento, a gente neutraliza essa enzima e o produto ela garante qualidade. Aí eu embalo bonitinho, né, embalagem pequenininha, só para uma refeição, por exemplo, eu quero preparar um almoço, eu vou lá, pego a minha. O que é isso, gente? Espera só um minutinho, por favor, peraí. Ah, tá, os alimentos perecíveis, né, que são aqueles que precisam estarem. É, é, a gente tem maior cuidado na questão do armazenamento, né, de como armazenar. Então, porque na geladeira eles duram muito pouco. Então, normalmente as frutas e vegetais, o aconselhamento é você comprar pelo menos uma vez na semana e armazenar direitinho, né? Então, essas frutas e verduras. Professor, Oi, pode slides. falar, A pode senhora perguntar. colocou os slides já? Já não coloquei, não? Ah, então deve ter Não. saído. Peraí. Ah, não, tá aqui. Tá, Eu que não tá, vi. tá. Então tá bom. É, então.
A frequência de compra, né, que a gente estava falando. Então, olha só. Então, por exemplo, as frutas e verduras a gente consome, compra pelo menos uma vez na semana, né? Porque eles duram muito pouco. Então, à medida que eles vão envelhecendo, a gente vê que eles vão ficando murchos, quer dizer, eles vão perdendo o valor nutricional. Muitas vitaminas e muitos minerais elas também pedem pela presença do oxigênio, pela presença da luz, né? Então, aguardar quando a gente chega com o vegetal, essas verduras e frutas do supermercado ou da feira, eu tenho que higienizar, lavar direitinho e guardar na gaveta, limpa, né? O melhor de tudo é a gente guardar limpo, porque garante o valor nutricional, evita que elas estraguem muito fácil, né? E ficando na gaveta, ela fica protegida mais da luz e do oxigênio. Então, a gente embala direitinho e guarda ou num frasco, numa embalagem escura, ou então em sacos e coloca dentro da gaveta da geladeira e evita de ficar abrindo muito para que aconteça. Para que aconteça estragando o produto e perdendo valor nutricional. Carnes, né? Se a gente tiver, por exemplo, um freezer para guardinar, um congelador de casa, também não deve se guardar mais carnes por mais de mês, 2 meses, dependendo do produto. E geralmente a gente tem lá, principalmente quando é produto industrializado, ele tem o tanto de tempo para a data que ele foi produzido, né? E o período de validade daquele produto. Então, se eu for congelar, eu vou congelar dentro daquele prazo de validade também, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Mesmo que a carne está congelada, né? Mas ela vai perdendo seu valor nutritivo, ela perde o gosto, ela perde o sabor, e além de tudo, ser uma carne que foi contaminada, provavelmente, né, ela deve estar contaminada também e pode, às vezes, contaminar outro alimento que a gente colocar ali junto. Então, evitar de consumir, de ficar muito tempo, né, às vezes 2, 3, 4, 5 meses, né, uma carne lá congelada. O adequado também é as carnes, né? Chegou, você parte na quantidade que você vai usar, né? E só descongela aquela parte que você vai usar. Não fica congelando e descongelando nenhum produto, seja verdura, seja fruta que você congelou, né? As frutas normalmente a gente pode fazer polpa para armazenar por mais tempo. Então, principalmente os produtos de safra, como estão mais em conta, uma das vantagens que a gente pode fazer é pegar esses produtos, comprar em maior quantidade e preparar direitinho. Ou fazer os vegetais e raízes, né? Os tubérculos, a gente embalar, branquear, congelar em porções pequenas para que a gente vá usar. Ou então a gente faz polpa das frutas também, que ajuda a conservar por mais tempo. Então, eu vou ter um produto ali, né, congelado, e o congelamento, principalmente para as frutas, elas não fazem perda muito valor nutricional, então é vantagem nessa questão das compras. Então, frutas e hortaliças, pelo menos uma vez a semana, as carnes pode ser por mês, mas esse que eu congele, e os produtos secos também, eles duram muito mais, a gente pode comprar uma vez por mês, 2 vezes no mês, ou a cada 60 dias, dependendo do prazo de validade que a gente tem daquele produto, tá? Ah, então, aliás, para conservar esse alimento, uma das coisas que é importante a gente observar no local de armazenamento. Se é produto que é seco, gente, eu não posso colocar esse produto num ambiente que tem umidade, porque ele vai absorver a umidade e ele, se ele, dependendo da embalagem que ele tem, ele pode absorver a umidade e estragar o produto. Se um produto é úmido, eu vou ter que colocar em um ambiente mais úmido, se é de temperatura baixa, temperatura baixa e assim por diante, tá? Então, a gente não sempre vê a temperatura, o local de armazenamento, onde que tá, a umidade daquele local, para eu poder conservar o meu produto, tá? A dos alimentos perecíveis, né? O local deve ser arejado, limpo e livre de umidade, a temperatura deve ser mais ou menos de 25 graus para esses alimentos, tá? Os alimentos que precisam de refrigeração, né? Eles podem ficar no local seco,
mas tem que ser com uma temperatura também em torno de 25 graus, não posso deixar esse alimento numa temperatura de 30 graus, então o local tem que ser uma temperatura amena, né, para manter a qualidade deles. Evitar que as frutas e hortaliças fiquem expostas ao sol, então a gente não pode deixar. O local também tem que ser armazenado, tem fresco e serem mantidas em geladeira, como que eu falei para vocês, tá? Aqui, outros alimentos que devem ser guardados em geladeira são os ovos, leite, queijo, manteiga, margarina, alguns vegetais, além de embutidos como presunto, salsicha e linguiça. Alguns outros embutidos a gente pode deixar fora, né, só num ambiente fresco, com umidade adequada. Uma das coisas que é importante na geladeira, não guardar alimentos crus e cozidos numa mesma prateleira, numa mesma embalagem, nunca, mas mesmo na mesma prateleira, a gente tem que evitar, tá? Então, alimento cru a gente coloca num local, na outra prateleira eu coloco os alimentos cozidos, né? Ou aqueles que tem menos água, mais água, então a gente procura organizar nossa geladeira de que forma que os alimentos eles ficam meio mais ou menos separado de acordo com a origem dele, a quantidade de água que ele tem, e se ele de origem animal ou vegetal, tá? E uma das coisas que é importante é sempre manter o refrigerador limpo. O refrigerador, a gente pensa que não, mas é o local onde a gente tem também muita contaminação, tá? Porque eu abro essa geladeira, a gente põe coisas às vezes não adequadas, que chega da rua, às vezes coloca na geladeira e não é adequado. Todo produto que chegou do supermercado, chegou da rua, tem que ser lavado antes de levar para a geladeira, porque aí eu estou contaminando todo o meu ambiente ali, tá? Não colocar plástico ou toalha dentro de geladeira, tem pessoas que têm mania de fazer isso, tá? Então, eles vão dificultar a circulação fora, né, que fica lá impregnando de resíduos de alimentos e ainda sendo uma fonte de contaminação ali. Certinho? E o que deve ser congelado? Em menos 18. Carnes, ovos, pescados e hortaliças não devem ser congeladas novamente, né, depois de ter sido descongeladas. Sempre, todos esses alimentos devem ser descongelados e não recongelados, tudo bem? E sempre rever o prazo de validade desse alimento. Bom, desse slide, acho que era o máximo, porque depois vem a conservação do valor nutritivo, que é uma das coisas que eu já falei bastante para vocês, tá? E a gente já falou também da... A senhora quer, na aula quer de que eu higiene. faça algumas perguntas? Ou... Pode, que aí eu já vou passar para o Tá. outro slide, Tem, tá? tem três dúvidas aqui. Ah. A Ana Júlia perguntou lá no início se tem algum método específico para lavar casca de ovos caipiras. Olha, assim, não é bom. Eu posso lavar em água corrente, tá? Até com um pouco de água detergente, mas eu tenho que evitar de passar bucha ou pano ou esfregar muito a casca para não tirar aquela película protetora, tá? Então, se eu tirar aquela película protetora na hora que eu lavo, aí pode entrar, a água pode entrar pelos porozinhos, ou eu vou deixar aqueles poros livres, então o adequado é a gente realmente passar na água, pode deixar passar até com uma água com um pouco de sabãozinho, assim, a gente deixa numa bacia com um detergente, pode ser, né, uma água, ou um sabão neutro, que é melhor, e coloco ali, dou uma enxaguada nele, né, bem para não passar a mão ou então algum tecido ou bucha nele, que vai tirar aquela película protetora que é onde que entra os micro-organismos. Mas o adequado é assim, a gente limpar, higienizar. Eu posso até com um paninho, mas bem de leve, bem de leve, bem de leve, para não tirar aquela película protetora. Mais alguma? Isso vale para o ovo normal. Oi? Ovo normal. Todo tipo Isso vale para o... tanto ovo caipira como outro, né? Para evitar, para tirar fezes, né? Às vezes que tem do animal, ou mesmo sujeira do ambiente que ele estava exposto no supermercado, em qualquer lugar que a gente comprou.
A Tatiane perguntou se podia lavar os Então, ovos também, mas pode, acredito mas que assim, foi respondido. mas Aham. assim, a lavagem não tem aquela lavagem rigorosa, não, tá? É bem de leve mesmo, pra gente não, eu mergulho ali o ovo um pouquinho, já tiro, já deixo escorrer, passo um paninho bem de leve para não perder essa películazinha protetora dele. Mais alguém? Professor, para finalizar, é, a Gabriela perguntou se é bom deixar na fruteira. Acredito que foi na hora que a senhora estava falando dos alimentos. Ah, não, os Ela ovos? perguntou As verduras, né, as frutas. Não é as adequado deixar em verduras. fruteira. Não. A gente, assim, eu posso deixar em fruteira, assim, aquele alimento que ainda não, por exemplo, banana, laranja, que tem a casca mais grossa, mais, né? Mas toda vez que eu for usar, eu vou pegar, eu tenho que lavar. Porque se eu deixei na fruteira, ela tá mais exposta ainda a insetos, a gente passar poeira. Então, mesmo a banana que tem a cascona lá grossa, né, que a gente deixa, ela é bom lavar, porque depois eu posso pegar no local que eu vou comer e aí não adianta. Então, alguns alimentos, principalmente aqueles que ainda estão para maturar direitinho, mas à medida que eu tiver, que eu puder, eu deixo lá dentro do saquinho, dentro da geladeira, que eu preservo. Por exemplo, laranja. Se eu deixar muito na fruteira, ela vai o quê? Ela vai murchando, ela vai perdendo água, ela vai aumentando a porosidade dela, vai entrando micro-organismo dentro dela. Então, é muito. Depende muito do tempo que eu estou deixando exposto, da temperatura que está naquele ambiente, e, assim, se eu deixar de um dia para o outro, e olha lá, né? Mais adequado, assim, para maturar, para chegar no ponto de maturação, de uma banana, de uma laranja, mas a maioria não. Por exemplo, maçã, pera, morango, que mais? Uva. Abacaxi também dá para deixar, porque ele tem uma casca bem grossa, né? A partir do momento que eu tiro a coroa dele, eu deixo ali exposto, então é melhor não deixar ele. Então, se eu tirar a coroa, inclusive antes de tirar a coroa, a gente tem que lavar bem ele, né? E posso deixar, mas se eu tirei a coroa, eu tenho que deixar ele na geladeira, porque aquela parte que eu tirei a coroa já é um caminho lá para micro-organismo, tá? Então, depende, mamão também, mas sempre quando a gente for usar, depois chegou a maturação, eu vou usar, passar uma água na casca antes de fazer. Toda vez que a gente, por exemplo, mamão, às vezes o hábito que as pessoas têm de, às vezes, riscar ele para tirar aquele leite para maturar, né? Então, se eu faço isso e eu coloco na fruteira, eu sempre coloco um paninho por cima, ou então aquelas telinhas para evitar que passe inseto, mosquito, etc. ali, e vá contaminar esse alimento, tá bom? Então, tem toda uma estratégia aí para a gente cuidar desse alimento, para evitar. A gente tem o que eu tenho que fazer? Evitar poeira e inseto, ou mesmo pessoas passando a mão, pegando ali, ou falando em cima daquele alimento, que são onde a gente pode contaminar esse alimento. Tudo bem, gente? Posso ir? Continuar? Pode. Só isso mesmo. Então tá, vamos lá de novo. Então agora a gente vai falar do aproveitamento integral do alimento. Por que a gente vai dar para a gente fechar esse item do alimento agora? Porque a gente vai entrar numa outro item chamado de comportamento alimentar. Então, para fechar a questão do alimento, nós vamos falar de aproveitamento integral desses alimentos. Por que eu vou falar do aproveitamento integral? Porque muitas vezes o que a gente joga fora de alimento, ou parte do alimento que é ainda comestível, é muito alta. O nosso desperdício, né, principalmente da população brasileira, em relação ao alimento, é muito alto. E toda vez que a gente joga alimento fora, a gente está, o quê? Aumentando a poluição ambiental, tá? Além do desperdício, que é muito elevado, eu estou ainda poluindo o meu ambiente com aquele alimento que eu estou jogando fora. E principalmente a gente está falando isso dos alimentos de origem vegetal. Então, muitas coisas que fazem parte, por exemplo, dos alimentos que a gente joga fora, tipo casca, raiz, talho, folha,
esses produtos, eles são extremamente ricos em nutrientes. Então, por exemplo, eu vou comer uma maçã. Tem pessoas que jogam fora a casca. Pega uma pera, joga fora a casca, né? Vou chupar uma laranja, principalmente aquela parte mais verde da laranja, ela tem muito óleo essencial, que a gente chama do sumo. Então, ela queima na boca, logicamente que a gente não aproveita. Mas tem aquela parte mais branca da laranja que a gente joga fora e tem um valor nutritivo muito, muito bom, né? Então, muitas vezes a gente vai jogar fora aquela que realmente não dá para consumir, que não dá para aproveitar. Por exemplo, eu vou lá na feira, compro cenoura, tá? E geralmente a gente pede para tirar a rama da cenoura. E naquela rama da cenoura, as folhas da cenoura, ela é riquíssima em ferro, por exemplo. Dá para a gente, por exemplo, fazer bolinho, farofa. Então, tem várias formas de a gente aproveitar partes que a gente joga fora. Por exemplo, a casca de batata. A casca da batata, ela é riquíssima em potássio, riquíssima em minerais. O grande problema todo é a questão dos produtos químicos que pode estar na casca, né? Então, mas se a gente higienizar direitinho, tirar aquele produto, ou então comprar um produto orgânico, higienizar direitinho, eu posso pegar aquela casca e posso usar na forma de farinha, né? Eu posso triturar, fazer farinha, secar no forno e ela ficar sequinha, dá para comer com petisco. Então, são coisas que a gente precisa aprender a não jogar fora, tá? Principalmente quando a gente fala de cascas, talos e raízes, tá? E são alimentos que normalmente a gente são riquíssimos em nutrientes, muito ricos em nutrientes. Então, semente, vamos dar um exemplo de semente. Tem alguém aí que pode me dar um exemplo de semente que a gente joga fora? E que é aproveitado? Alguém tem algum exemplo? Semente de abóbora, né? Eu ouvi aqui agora. Semente de abóbora, realmente, ela, além de ela ter um valor nutricional bastante alto, ela também é um vermífugo natural. Vocês sabiam disso? Então, ela ajuda na eliminação de vermes no intestino. Então, é um produto que a gente joga fora. Talo, né? Talo da couve, talo de alimentos que normalmente a gente utiliza, eu jogo o talinho fora. Posso aproveitar, eles são riquíssimos, além de ter fibra. Então, vitaminas, minerais e fibra. O que mais tem casca, caule, folha, né? Que a gente joga fora dos alimentos. Então, esses alimentos a gente precisa aprender a aproveitar, né? Vamos ver aqui mais um exemplo. Folha de beterraba, folha de cenoura, né? Tudo isso, gente, casca de banana, casca de melancia, casca de mamão. Eu vou até mostrar para vocês o valor nutricional que tem em cada um desses produtos aí. E geralmente a gente joga fora e tem várias receitas, né, que a gente pode utilizar esses produtos e enriquecer os nossos frutos, né? Então, por exemplo, eu posso fazer com esses produtos suco, doce, bolo, geleia, farinha, tá? E esses produtos, eles podem, sim, ser utilizados em várias refeições, né? Então, as frutas, por exemplo, a gente pode, para não deixar perder, para aproveitar esse alimento de forma integral, inclusive com a casca dele, fazer polpa, fazer sucos, né? Fazer vitaminas, né? E não jogar esse produto fora. E mesmo assim, se eu tirar a casca, eu aproveito ela em alguma preparação para poder garantir seu valor nutricional. Muitas vezes a gente, pepino, que mais? Deixa eu ver, que a gente pode aproveitar muito, que a gente joga muito fora. Casca de pepino, às vezes a gente descasca o pepino para poder fazer salada. Então, isso não se deve retirar, porque é uma forma de a gente, que todo próximo da casca é onde concentra o maior conteúdo de nutrientes. Então, aproveitar integralmente esses alimentos, ele vai garantir o quê? Que a gente tenha na nossa mesa, né, uma alimentação de melhor qualidade em termos nutricionais. Tem alguém que quer perguntar, né? Professora, licença. O abacate é muito
Ah, pode falar, Thalita. É, semente de mamão, ela é aproveitável? Olha, a semente de mamão, porque assim, toda semente, você lembra que eu falei para vocês, ó, as sementes, elas são, como se diz, elas têm uma substância que é tóxica, né? A maioria delas. A semente de mamão, sim. Então, toda aquela semente que você morde e ela tem um ardidinho dentro dela, então ela tem algumas substâncias ali que ela é tóxica, né? Ela pode causar alergia, né? Então, ela pode causar algum dano gastrointestinal. Então, a semente de mamão, ela pode fazer isso. Algumas pessoas, inclusive, comem a semente maga sem mastigar para ela para melhorar a função intestinal, tá? Porque no intestino ela não consegue, se a gente não quebrar a fibrazinha dela, a gente não consegue digerir e absorver, aí ela vai embora, né, direito. Então eu não posso mastigar ela para liberar aquelas substâncias que são tóxicas, mas eu posso comer ela inteira. Ah, sim. Eu já vi, tipo assim, naquelas dietas loucas lá, tipo semente de mamão, que é bom pra emagrecer e tudo mais. Não, aí a gente vem com as invenções, né? Que é bom para emagrecer. Não tem nada que a gente fala assim, é milagroso que vai fazer emagrecer. São condutas alimentares que a gente tem, por exemplo, comer a semente de mamão, ela melhora o intestino, né? Ela aumenta o volume intestinal, a gente aumenta o peristaltismo intestinal. Então, quer dizer, a gente acaba o quê? O intestino funcionando melhor, a gente vai diminuir a absorção principalmente de nutrientes, gordura, carboidrato. Então, de uma certa forma, se ela for introduzida na minha dieta, ela vai contribuir, mas ela sozinha não vai fazer com que eu perca peso, não. Eu preciso o quê? De uma dieta mais equilibrada em calorias, mas ela contribui sim. Então, eu melhoro a função do intestino, eu melhoro muitas questões, mas ela não é assim sozinha. Ah, eu como não sei quantos, tomo não sei quantos litros de Coca-Cola por dia, não sei quantos sanduíches, não sei o quê, e acho que eu vou colocar a semente de mamão ali, ela vai fazer perder peso. Isso não vai ter milagre, não. Ela contribui, sim, mas não ela faz milagre, não. Então, esses apelos que as pessoas fazem, né? Porque o intestino começa a funcionar melhor, então eu acho que a gente vai jogar fora e vai eliminar, ajuda sim, mas não faz milagre, tá? Então, muitas sementes a gente pode utilizar para fazer parte dali como fonte de nutriente, ou então para a própria semente da abóbora. Ela não tem, a quantidade de substância tóxica dela é muito pequena, ela não tem quase. Então, e a gente consumir, mastigar esse alimento, ela pode ter outras propriedades, além de ter nutriente, tem outras propriedades que são funcionais, que a gente chama do alimento. Então, muitas vezes que eu jogo fora do alimento, além de ter nutriente, ele tem propriedade funcional. Se eu pensar numa maçã, por exemplo, a casca dela não é vermelha, a polpa não é branca. Então, quer dizer, a pigmentação que tem ali, ela também está relacionada com algumas substâncias que são fenólicas. Tanto o branco como o amarelo, ele tem uma ação tem um produto, tem um pigmento ali que ele pode ter uma ação protetora no nosso organismo, né? Por exemplo, antioxidante. A maçã é considerada um potente antioxidante, mas principalmente se ela é consumida com a casca, tá? A pera, né, tem clorofila. Clorofila é verde, pigmento verde. Então, tudo que a gente joga fora de folha, casca verde, que eu poderia estar aproveitando, eu estou jogando fora clorofila. Clorofila também tem um poder antioxidante muito grande. Então, são substâncias que vão ajudar o nosso o organismo a se proteger contra processo de envelhecimento. O que é uma substância antioxidante? É uma substância que combate radicais livres. Esses radicais livres a gente produz no nosso corpo constantemente. Então, se a gente está submetido a estresse, se eu sou um atleta, se eu estou num ambiente poluído, aumenta-se a produção de radicais livres no nosso organismo. O envelhecimento aumenta essas substâncias antioxidantes, oxidativas no nosso corpo, que são os radicais livres. Então, eu preciso de substâncias que vão ajudar a proteger. Porque o que são esses radicais?
são ligações lá, elétrons, vamos dizer assim, livres, que vão se formando no nosso corpo, e esses elétrons, eles podem se ligar a alguma célula do corpo, ou tecido do corpo, fazer mutação, né? Matar aquela célula mais rapidamente, que a gente chama de apoptose. Então, ela pode causar vários danos no nosso organismo. E quando a gente tem esses produtos de origem... Ah, tem alguém querendo entrar, né? Peraí só um pouquinho, gente. Peraí, tem alguém querendo entrar, o João Carlos. Não é possível compartilhar essa tela, correu? Ela não compartilhou a tela, não, né? Eu fiquei esperando aqui, mas eu acho que você estava explicando. Não tá compartilhada a tela? Não. Ai, meu Eu Deus. não falei nada, pensei que a senhora estava só explicando. Ah, tá. Não, Professora, não. eu ia Oi. aproveitar o espaço para tirar a dúvida também. Se esse monitor pode. Pode, lógico. Sobre o abacate, né? Ele tem muito óleo, né? Tem bastante, mas a gordura dele é uma gordura boa. Ele tem bastante ácido oleico, que é considerado um ácido graxo de boa qualidade, uma gordura de boa qualidade. Fora a quantidade de nutrientes que ele tem. Aumenta a saciedade, então o abacate é um alimento bom, rico. É isso que você queria perguntar? Era. Só que ele não pode também exagerar. Bastante. Qualquer produto tem um valor nutricional adequado, mas nada a gente pode exagerar. Não é porque um produto tem uma gordura boa que, se ele consumido em excesso, vou consumir mais dele porque ele tem uma gordura melhor do que qualquer outro alimento, né? O açaí também tem uma gordura, mas ela é uma gordura vegetal, ela é uma gordura melhor do que a gordura de animais, por exemplo. Mas são alimentos que têm, além tem pigmentos, tem outras substâncias ali, tem nutrientes que são importantes. Mas se eu consumir em excesso, pela a quantidade de caloria que ele tem, ele pode contribuir para o excesso de peso ou outras doenças, tá? Se eu consumir muito casca, talo, eu posso comprometer, por exemplo, a absorção de minerais, né? Porque a casca e talo também, apesar dela ser grande fonte de minerais, se eu tiver muita fibra no intestino, principalmente para criança e idoso, eu posso diminuir a absorção de minerais. Para um adulto, não, mas para uma criança, sim, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Apesar dessas cascas serem ricas em minerais, muitas vezes a quantidade de fibra que tem ali, ela pode ser um comprometedor, né? Principalmente quando essas fibras são muito isoladas, né? Então, principalmente insolúvel, né? Vamos dizer assim. As solúveis também, mas a solúvel é a mais. Então, é só o cuidado que a gente tem que ter com o exagero. Pode perguntar. Uma pergunta. Eu já vi uma informação de que, inclusive, foi informação por médico, assim, tudo, né, uma corrente falando, de que o suco, por exemplo, quando a gente toma muito suco sem bagaço coando, é como se o suco sem bagaço ele tirasse muitas propriedades, e esse bagaço, ele também vai ter substâncias que ajudam na nossa assimilação da frutose, né? Exatamente, exatamente. Porque o bagaço é onde a gente tem fibra, ou fibra solúvel ou fibra insolúvel. Então, quer dizer, quando a gente está consumindo com bagaço, eu diminuo a absorção, porque as frutas, de uma forma geral, elas têm muita sacarose. O que é a sacarose? É um disacarídeo mais comum nas frutas, né? E como a gente tem muita água na fruta, esse disacarídeo, ele está hidrolisado. Então, eu tenho frutose livre e glicose livre. Então, as frutas, de uma forma geral, elas podem aumentar a glicemia muito rapidamente. E quando a gente tem laranja, por exemplo, que a gente acha, laranja tem uma quantidade de açúcar grande. Quanto mais doce a fruta, mais açúcar ela tem, mais sacarose ela tem, mais frutose, mais glicose ela tem. Então, quando eu como com bagaço, ou quando eu não jogo fora o bagaço, eu estou fazendo com que esse açúcar seja absorvido mais lentamente. Então, ele não aumenta a glicemia muito rápido. Então, para o diabético é muito bom, para qualquer um, né? Porque se a gente começa a comer muito açúcar, eu acabo desenvolvendo uma resistência à insulina
e pode desenvolver mais tarde até um diabetes, tipo 2, tá? Então, nesse sentido. Então, a fibra é muito importante. Se eu não jogo fora, melhor ainda. Vamos lá. Então, essa questão das fibras, é muito importante a gente manter, né? E as cascas sementes, eu falei para vocês, são ricas em potássio, em cálcio, magnésio, às vezes zinco, selênio. Então, o selênio pode ser tóxico em grande quantidade, mas ele também é importante para o organismo, e assim por diante. E as cascas que são comestíveis? Vocês estão vendo o slide, né, gente? Tá. Algumas cascas que são comestíveis que a gente joga fora. Tangerina, abacate, banana, laranja, maracujá, abacaxi, tá? Então, eles são riquíssimos em nutrientes e normalmente a gente joga fora. A casca de maracujá, a gente precisa tomar muito cuidado com ela, porque ela tem ácido cianídrico também, tá? Então, ela também não pode ser consumida em grande quantidade. É a mesma coisa que eu falei para vocês. Mesmo que alguns alimentos eles tenham componentes ali que a gente joga fora, que dá para ser aproveitado, que tem valor nutricional importante, por exemplo, a casca do maracujá, ela é utilizada, inclusive, para diabético, porque ela tem muita fibra solúvel. Mas o exagero dela pode contribuir com uma carga de cianeto ali, ou ácido cianídrico alta, que pode ser tóxico. Então, tudo, gente, na vida é equilíbrio, tá? Eu não posso exagerar nem numa coisa, nem na outra, nem dar menos, nem pôr demais, mas equilibrar. Eu sempre falo assim, que a nossa alimentação hoje, na atualidade, ela é muito ruim. E ela é muito ruim porque a gente deixou de consumir alimentos de origem vegetal, ou alimentos de origem vegetal mais in natura, mais in natura mesmo, e acabar consumindo alimentos industrializados, que perdem muito valor nutricional. Perdem demais, né? Então, a gente tem essa característica da nossa alimentação hoje. Então, a gente tem a gente perdeu muitos efeitos protetores, porque antigamente a gente produzia mais frutas e verduras, todo mundo tinha fruta e verdura em casa, tinha o hábito de consumir mais fruta e verdura, mas porque elas dão mais trabalho na questão da limpeza, elas perdem muito mais fácil. Então a gente fica muito mais rápido, por exemplo, eu pegar um pacote de bolacha, de biscoito, de skinny, um salgadinho, que além de ter aquele apelo, né, pelo alimento que é industrializado, ter substâncias químicas que acaba estimulando que a gente consuma cada vez mais esse produto, né? Eu pegar uma laranja, eu ter que descascar essa laranja, eu ter que lavar, eu ter que morder, eu ter que picar, né? Isso me toma muito tempo. E às vezes as pessoas têm preguiça. Eu tenho sobrinhos, por exemplo, que não chupam laranja porque tem preguiça de descascar uma laranja. E assim, é uma coisa que é comum. A gente tem que ter preguiça de pegar, partir uma melancia e usar aquela melancia. Descascar um mamão para poder comer um mamão. Então, as pessoas querem tudo pronto. É mais fácil pegar um pacotinho de bolacha, tirar o invólucro lá, estou comendo tudo ali. O outro não, já demanda um maior cuidado, maior higiene, maior limpeza. Então, as pessoas deixaram de fazer isso, né? De consumir esses alimentos que são protetores do nosso organismo e acabar consumindo mais produtos industrializados. E aí a gente vai para onde? Para buscar essas proteções que estão nesses alimentos que a gente está jogando fora ou não está consumindo? Em suplementos. Ah, eu vou lá, pego uma vitamina C, eu pego vitamina A, eu pego vitaminas do complexo B para comprar. Então, a gente vai comprando. Eu vou lá e compro o ômega 3, eu compro fibra de maracujá que tem no mercado lá para o diabético consumir. Então, assim, acaba tendo também esses produtos sendo industrializados, muitos deles, e a gente vai lá e compra, sendo que a gente poderia estar tendo uma refeição mais barata, principalmente quando a gente escolhe as coisas que são da safra, do período, tendo uma alimentação muito mais nutritiva, né? E nós não temos. Então, nosso comportamento hoje em relação à alimentação ele é muito ruim, tá? E aí a gente tem aqui nesse slide, né? As partes que a gente joga fora que pode ser comestível, né? Por exemplo, casca de abacate, goiaba, mamão,
limão, desculpa, laranja, são ricas em vitamina C, tá? A casca laranja tem mais vitamina C do que a própria laranja, para vocês terem uma ideia, e a gente joga fora, né? Casca do mamão, rica em vitamina A, rica em vitamina C. Casca de maracujá, também rica em vitaminas do complexo B. Semente de abóbora e melancia, rica em fibra, né, que a gente também joga fora, melancia e tudo. Dicas, né? Não há necessidade de retirar a casca para fazer o suco de fruta. E pode aproveitar a casca para criar receitas de doces, geleias, por exemplo, tá? Então, você não precisa tirar. Se você tira, você usa aquela casca para fazer outros alimentos. Por exemplo, ó, eu vou fazer um bolo em casa. Então, esse bolo vai lá farinha branca, vai ovo, que é nutritivo, vai o leite, né? E às vezes a gente faz lá, né? Coloca um chocolate, então enriquece em calorias esse alimento. Por exemplo, se eu vou lá e coloco uma fruta, uma casca de uma fruta que eu joguei fora, o que acontece com ela? Eu vou melhorar, além de dar vitaminas e minerais, eu vou dar fibra também. É no caso, por exemplo, do bolo de banana, de casca de banana. Ele fica com. Parece um bolo de chocolate. Né? E fica extremamente saboroso, tá? Ele fica, assim, sabe quando a gente coloca o chocolate, mas não coloca muito, ele fica parecendo aquele bolo de chocolate que colocou, e foi colocado. E é muito bom. Casca de abacaxi, por exemplo. Às vezes as pessoas jogam a casca do abacaxi fora. Então, se eu lavar bem, né, esfregar com uma escovinha, deixar uma escovinha ali, que é só para alimento, chegar a abacaxi, escovar bem, lavar bem, eu posso dar aquela casca e bater um suco de fruta. Extremamente refrescante. Eu coloco lá um pouquinho de hortelã, fica extremamente saboroso, tá? Então, e às vezes a gente deixa de preparar esses alimentos, né, de utilizar essas partes para jogar fora, tá? Outra questão que é importante aqui, ó, cozinhar alimentos sem casca pode provocar perda de nutrientes. A recomendação é você, se você tirou a casca, cozinhar no vapor, tá? Então, quando eu vou cozinhar uma batata, uma cenoura, uma beterraba, que seja, eu não tiro a casca, porque eu vou diminuir a perda do nutriente. Se eu tirar, para facilitar a minha vida, eu vou lá e faço a vapor. Se eu não colocar a vapor, eu pelo menos aproveito aquela água para fazer o arroz, para fazer o feijão, fazer um outro tipo de alimento, tá? Folhas, né, de cenoura, beterraba, batata doce, nabo, couve-flor, abóbora, rabanete, tudo isso você pode aproveitar. Batata inglesa, banana, tangerina, casca de maçã, pepino, berinjela, também tudo isso dá para fazer. Talo de couve, de brócolis, de beterraba que a gente pode. As entrecascas da melancia e do maracujá, que é aquela polpa branca, é riquíssima em pectina, que é uma fibra solúvel. Então, por exemplo, um doce daquela casca de melancia, por exemplo, se você rala ela, né? Então, depois fica parecendo coco, até doce de coco. E fica uma delícia, dá para aproveitar em casa. Aí você não quer açúcar, né? Usa lá um outro tipo de substituto de açúcar para fazer o produto e fica bom, né? Somente para quem gosta muito de doce, começa comendo um doce com uma fibra que ajuda a menor absorção do açúcar, do próprio açúcar daquele doce que eu estou consumindo. Sementes de abóbora, de jaca, de melão, também são sementes que eu posso utilizar. Então, olha só, um exemplo para vocês. Carlos de agrião, né? Fazer bolinhos ou refogados com carne moída ou outros, né? Casca de goiaba, lavar bem, bater no liquidificador com água para fazer suco. Casca de maçã, utilizar, né, em suco, em chá. Outra coisa que é importante também que eu uso muito é em chá. Folha de couve-flor, por exemplo, preparar em sopa, né? Pode ser utilizada em sopa. Às vezes eu faço farofinha também. Folhas de uva, né? Enrolar com carne moída, né? Servir com molho de tomate. Inclusive tem um produto, um alimento que é árabe, que é o, como é que chama? Charuto, que a gente chama, né? E faz com carne, arroz e enrola na folha de uva.
Então, aproveita o valor, aproveita aquele alimento. Casca de batata, né? Para colocar para assar, ficar douradinha, sequinha, pode fazer farinha ou petiscos. Rama de cenoura, que eu falei para vocês, usar bolinhos, né? E assim por diante. E aqui a gente tem algumas receitas, né? E depois eu tenho até um livro, não sei se ele está online, de receita, que eu vou mandar para vocês, só aproveitar o aproveitamento de alimentos. Tá bom? Beleza? Podemos continuar? Vamos lá para o nosso outro conteúdo da aula. Alguma pergunta, gente? Nenhuma pergunta? Eu estou online, por acaso? Eu tenho uma pergunta. Eu também tenho uma pergunta, professora. Pode perguntar. Tatiana, essas sementes que a senhora falou aí, elas contêm a toxina da aula passada também? Foi falado? Ou... Qual delas que você... por exemplo, a semente de mamão, sim. A semente de mamão, mas assim, a quantidade é bem pequena. Igual eu falei para vocês, não pode exagerar, né? Não é uma quantidadezinha pequenininha que ela vai fazer mal, não. Mas se eu consumir de forma devida, eu mastigar ela, aí eu libero a toxina, tá? E se eu comer muito, é ruim. Agora, comer pouco ajuda na alimentação, tem um valor nutritivo, né? Então, porque tudo na nossa alimentação acaba sendo o exagero é ruim, a falta é ruim. Então, dá para pegar. Oi. Porque eu já ouvi falar que faz uma farofinha, tipo uma farinha da semente da abóbora, né? Para enriquecer a alimentação. Então, a abóbora é uma das sementes que não tem a toxina, tá? Ela é uma das sementes que não tem. E, inclusive, ela é muito boa. A semente de abóbora é como vermífugo, com um valor nutricional, né? A gente utiliza muito para criança, principalmente em crianças de periferia, para aproveitamento de alimentos que a gente trabalha com multimistura, né? O pessoal trabalha com multimistura, eles utilizam essas partes para enriquecer, por exemplo, a alimentação de criança. Então, alimentos que a gente joga fora, e isso, né? E é engraçado que a questão é uma questão cultural mesmo, né? A gente não aproveitar. Então, parece que a gente falar para uma população mais carente, onde esse conteúdo de nutrientes, o aporte de nutrientes é muito baixo, a gente sugerir a utilização dessas partes, ou mesmo fazer produtos que possam ser utilizados com essas partes para distribuir para essa população, eu já ouvi as pessoas falar assim que não são animais para comer lixo, entendeu? Então, assim, é uma questão cultural mesmo. E, assim, a gente acha que esse tipo de produto, quem vai comer é pobre, quem é que vai comer quem está na zona da pobreza, da fome. E, na verdade, não é. É uma coisa que a gente podia estar inserindo no dia a dia da nossa casa. A gente diminuía o nosso lixo, tá? A gente estimulava uma alimentação mais saudável, com certeza, e coisas que a gente está jogando fora. E é cultural mesmo. E as pessoas deviam ter uma prática, todo mundo, assim. Né? Nenhum país joga tanto alimento fora como o Brasil, para vocês terem uma ideia. Né? E o lixo que a gente produz com isso é muito grande, a poluição que a gente produz com isso é muito grande. Professora, eu tenho uma pergunta. Pode. É porque, assim, tem algumas sementes que têm veneno. Tipo, a semente de maçã não é venenosa? Não, olha só, ela não é que ela é venenosa, ela tem uma substância que ela é tóxica, tá? Ela é tóxica. Então, igual eu falei para vocês, se vocês mastigarem essa semente, a gente libera essa toxina. Só que não é uma quantidade, se eu comer um pouquinho, não é uma quantidade que vai me fazer mal. Se eu consumir muito, ela pode ser prejudicial. Por exemplo, uma criança que mastiga essa sementinha em relação ao seu peso corporal, né, dependendo da quantidade que ela vai mastigar, pode dar uma alergia, pode dar uma intoxicação, como é que chama? Um distúrbio gastrointestinal, né? Não vai, às vezes as crianças, dependendo do peso da criança, pode até parar no hospital intoxicada com aquele produto, mas isso não significa que vai causar um problema maior para o indivíduo.
E o cuidado que a gente fala para as pessoas, não mastigarem ela. Engole ela, né, consome ela sem tentar mastigar. Que aí ela tem um valor muito bom, tá? Muito obrigada, professora. De nada. Eu não sabia disso. Uhum. Outra questão que eu ia falar para vocês... eu vou fazer um trabalho, era para começar agora esse semestre, né? Mas como a gente teve a questão da pandemia, o trabalho está parado, que é um trabalho em escola com crianças. Eu tenho até um financiamento da Cargill para isso. E a gente vai trabalhar na escola com a questão do aproveitamento do alimento e diminuição do desperdício, inclusive da merenda escolar. E o pessoal joga muito fora, né? E a gente vai trabalhar com a questão de melhorar o estado nutricional da criança, principalmente por a questão da obesidade que está crescendo a cada ano, né? Apesar de a gente falar assim, a criança está aumentando a obesidade e diminuindo a desnutrição, mas não significa que uma pessoa que esteja com excesso de peso ou obesidade, ela esteja bem nutrida. Às vezes ela está com uma carência de vitaminas, minerais bastante séria, né? E compromete o desenvolvimento, a questão do intelectual, cognitivo, né? Então, a gente precisa trabalhar com as crianças para melhorar esse estado emocional. E a gente vai fazer um trabalho na escola com os pais e com as crianças e, inclusive, com o pessoal da merenda. Então, vai ser um trabalho muito bom, né? Porque a gente vai tentar trazer aí para melhorar essas condições e estimular esse tipo de uso. Então, por isso que eu falo que a educação física, ela precisa ter desses conhecimentos, porque na escola, com a criança, vocês é que vão estar mais próximos, né? Então, de vez em quando, tratar um desses conhecimentos, relacionar isso com a atividade física, relacionar com a parte da educação, do conhecimento, da formação do indivíduo, formação intelectual do indivíduo, é muito importante, porque os nutrientes vão estar para isso. A gente só consegue aprender bem, a trabalhar, a sociabilizar, se a gente tem um bom estado nutricional também, tá? Então, por isso que esse assunto é importante para vocês se apropriarem dele, para ajudarem, né, até na orientação, no direcionamento dessas crianças, para ter uma alimentação mais saudável, né? Logicamente que eu não vou querer que ninguém aqui vai orientar quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto isso para a criança, não. Mas, tem uma população ali que está, vocês estão vendo que o índice de obesidade está aumentando, o índice, a criança tá lá apática, anêmica, não participa das aulas de atividade física. Pai, vamos ver se tem alguma coisa em relação à alimentação. Se a criança está comendo todo dia, né? Ela tem café da manhã na casa, ela vai para casa, ela tomou café, sei lá, tomou de manhã, se ela comeu de manhã, ou ela comeu no dia anterior, né? Que alimento que ela tem em casa, qual que é o acesso que ela tem, como é que a gente pode contribuir para essa criança também poder ter uma alimentação mais adequada, ou disponível. O que ela tem em casa que é possível a gente ajudar para ela ter uma alimentação melhor, né? A questão da horta, por exemplo. Às vezes as pessoas têm espaço, somente na periferia, não sabe como aproveitar aquele espaço para produzir um alimento, não sabe, por exemplo, que acesso à semente, se eu for em qualquer casa de agricultura, né, a prefeitura, e pedir sementes, eles vão disponibilizar esse produto, né? Que forma que eu posso ter o adubo para poder melhorar sem gastar dinheiro? Quem pode me dar isso? Então, são formas que a gente pode ajudar a população, né, se ela não tem conhecimento, e estimular a criança, né, a fazer isso com os seus pais. Então, tudo isso que a gente espera que a educação física também contribua. Que à medida que ela vai ajudando nisso, ela vai ajudando também nas questões das aulas da educação física. Fala. Porque só para compartilhar, que quando eu fiz essa última resenha, eu fiz um link lá, uma citação de uma lei brasileira, né? E nessa lei, eu li ela lá no site do governo, é uma lei de 2006, que ela está previsto nela tudo que o governo tem que se comprometer com a alimentação de toda a população, né? Uhum. E aí, nessa lei é interessante porque lá diz que não pode, assim, de forma nenhuma, né, acontecer da miséria e da fome, na verdade, da falta de nutrição de toda a parte da população. E que o governo, eles criaram, inclusive, vários órgãos em conjunto
para poder ensinar a população a conseguir de uma forma sustentável ter uma alimentação rica em nutrientes que não vai faltar nada. Exatamente. E aí você vê que isso não acontece. E o lado que vai é para a industrialização, que está, na verdade, indo contra a lei. E isso está previsto lá. Exatamente, está previsto isso. Isso, ó, está previsto assim, até no PTC, né, das escolas, né, essa questão de educação alimentar para formação do indivíduo, para ele conseguir sua alimentação. Então, gente, é tanta coisa que existe que a gente não... o governo não cumpre, a escola não cumpre, e nós também não cumprimos enquanto profissionais, e estamos ali para ali, ó, eu tô ali na escola para ajudar, e eu tenho que todo o que é pedido nos projetos político-pedagógicos daquela instituição, eu tenho que seguir, e às vezes não acontece isso. Ó, eu fiz um trabalho aqui em Santo Antônio, onde eu moro, na escola municipal daqui, e eu fiquei, assim, indignada. Por exemplo, a gente fez um trabalho, trabalhamos com horta, trabalhamos com educação alimentar, trabalhamos com avaliação das crianças, e assim, e chegar a diretora e falar assim para você, olha, hoje vocês não vão poder fazer a atividade, porque a gente tem uma outra pessoa, não sei de onde, que vai fazer outra atividade com eles, então vocês não vão ter que fazer. Eu quero dizer, parece que esse lado de tratar da alimentação, da saúde, né, ela não importa para a escola. Importa a criança aprender, por exemplo, a fazer não sei o quê, aprender a matemática, mas não sabe como aproveitar a saúde, as questões nutricionais, para fazer parte ali do ensino da criança, da formação, da matemática, da biologia, da ciência, do português, sei lá, de qualquer, né? Então, eu acho que é aí que está o papel de quem está na escola. É exatamente isso. Passei pela mesma coisa. Percebi que as crianças não conheciam os alimentos. Elas não sabem o que é uma berinjela, elas não sabem o que é uma abobrinha, elas não conhecem os alimentos. Não. E essa parte da escola realmente é tratado com bastante desleixo e descaso. A ideia da horta é legal, porque parece que quando a criança ela está ali dentro de um projeto onde ela está plantando, ela tem mais vontade de comer, entende? Ela tem mais vontade de participar. Exatamente. Mas eu passei por mesmo isso, e eu percebi que realmente as crianças não conhecem alimentos bem básicos mesmo. Exatamente. E olha, para você ter uma ideia, a gente montou uma horta aqui, eu trouxe irrigação, comprei todo o equipamento para poder ficar instalado, fizemos a horta com pneus para poder facilitar, inclusive para a criança. Vai lá ver se tem alguma coisa hoje. Não tem, gente. Nossa, e olha, a gente tem a nutricionista aqui, tá, na escola, que ela sofre, né? Então, a gente lá deu o maior respaldo para ela colaborou com tudo. Agora, ela falou assim, Maria, não adianta. Assim, a gente deu palestra para o pessoal da merenda. Nossa, eles não quiseram nem saber, gente. Então, quer dizer, é uma falta, assim, de consciência. Então, se cada um dos professores, a direção, se todo mundo se sentir envolvido com a formação da criança, o desenvolvimento da criança, né, com o aprendizado, ela vai tudo, gente. Então, a gente tem que ter o diferencial na escola. Tem que ser. Né, pegar ali mesmo. Então, ele é importante nesse aspecto. Não que os outros aspectos que vocês vão aprender, logicamente, vão ser importantes, mas o que eu não quero que vocês, apesar de estar aqui no primeiro ano aprendendo um pouco sobre isso, não leve isso para depois. Isso tem que levar, quando vocês for fazer estágio na escola, levem a questão do conteúdo da nutrição também. Vamos pensar um pouquinho no estado nutricional dessas crianças, né? De como que a gente pode contribuir, de como essa disciplina, né? O que ela fez para vocês, que mudaram a vida de vocês, que vocês podem contribuir para mudar também a questão da criança. Nunca esquecendo que a alimentação e o estado nutricional é que garante um bom aprendizado da criança. Uma criança ela vai poder aprender qualquer outro conteúdo de formação dela, seja intelectual, moral, tudo, né? De conteúdos, né? Para a vida profissional, que seja, através da alimentação. Uma criança que não tem comida, gente, que não é bem nutrida, como é que ela vai conseguir se manter numa sociedade? Ter força? É difícil para ela aprender, é difícil para ela poder participar no mesmo nível que os outros que estão bem nutridos. A gente tem que ter essa consciência, né?
Então, é nesse sentido mesmo que a gente está querendo trabalhar Mas com vocês. na educação física, a gente tem que ter consciência, né, professora, que a gente vai estar lutando, às vezes, contra a coordenação, porque eles acham que nossa aula é bônus. Tipo, se o aluno não se comportou bem, ele não vai para educação física. Uhum. A nossa aula não é bônus, nossa aula é matéria, igual português, matemática, ciência, história, geografia. É formação do indivíduo. Imagina falar sobre nutrição, parece que como se ele não fosse fazer isso pro resto da vida. Exatamente. E a gente tem uma tal da merenda ali, que é um programa do governo para melhorar o estado nutricional da criança. Essa merenda parece que também é só uma coisa para eles terem lá para matar a fome. E não é só para matar a fome, né? Ela tem que ser de qualidade, ela tem que ajudar a construir hábito alimentar da criança, ela tem que ser colocada ali para aproveitar, para orientar as pessoas também. Então, quer dizer, como é que essa nutrição está ali, essa merenda está ali, um papel só de matar a fome? Ela vai ter aquele produto ali, naquele momento, e depois ali. O que ela vai ter? Ela precisa aprender, através da merenda, a gostar de determinados alimentos, a produzir determinados alimentos, a ter como que ela tem acesso àquele alimento. Então, é complicado, pessoal, não é fácil, não. No caso, fazendo até links pedagógicos com a merenda, né, usando como matéria mesmo, junto até Exato. ao educador físico, né, e implementando isso na escola. Ia ser uma mudança total nesse Total. cenário. Exatamente. Quem está falando? Cairé. O Cairé? Deixa eu só te corrigir uma questão, porque você está dentro da educação física e sendo da licenciatura, né? Então, não fale nunca para os professores de educação física. Eu estou falando assim porque eu já levei tanto puxão de orelha por isso. Educador físico, é professor de educação física. Você falar, o Edson pode falar isso. Se você falar educador físico, qualquer professor de educação física, ele vai te puxar a tua orelha. É assim, né? Para a área como é que chama o outro curso, que é do bacharelado, não é tanto, né? Mas na licenciatura é muito importante que você já comece a se apropriar de alguns termos para depois não levar uma bronca como eu levei, né? Dos professores. Interessante. Obrigado, professora. Não sabia. De nada. Professora, eu já levei essa bronca também. Na verdade, eu sou formada em dança já. E eu achei engraçado, porque a resposta que eu tive foi que nós não educamos o corpo. Engraçado. Poxa. Eu acho que eu não só educo o corpo, como eu educo a mente, como eu educo até o espírito, dependendo da criança, pela nossa aula. Então, assim, é só mais uma questão de questão de ponto de vista, assim mesmo, de quem está falando. Eu acho que eu vou continuar falando que eu sou uma educadora física, assim. Mas você vai levar muita bronca. Vou, com certeza, eu vou entrar numa discussão. Eu gosto de debate. Mas é porque assim. Mas eu acredito. Que bom. Por exemplo, falar que não educa o físico, sou bailarina clássica. Se tem uma coisa que eu fui educada fisicamente. Eu fui tão educada fisicamente que quando eu paro para conversar, eu paro na segunda posição. Numa primeira posição, eu não consigo nem sair disso, de tão educada que eu fui. Então, é meio complicado falar que você não educa. Educa. Inclusive na alimentação educa, sua, né? E se não educar direito, vai ter lesão no joelho pro resto da vida. Exatamente. Por falta de educação. Tô brincando, professora, mas você tá certinho, eu também já levei essa bronca, tá? Desculpa. Deixa eu te falar uma coisa. Você se formou em... Você é de que área da dança? Balé? Dança clássica. Uhum. Poxa, que maravilha, maravilha. Eu já trabalhei com várias pessoas da dança, fiz pesquisa em várias escolas aqui de Goiânia também. Muito gostoso. Muito bom trabalhar com vocês. Muito bom trabalhar com vocês. Que bacana. Eu só tive a oportunidade de pegar aula no primeiro período. Na verdade, eu não sei mais em que período que eu tô. Acho que eu tô pegando aula com o sétimo, com o terceiro, com o primeiro, porque eu peguei separado, que eu já formei na dança. Então, eu peguei muita matéria em comum. Aí, meio que deu uma bagunçada no meu calendário, porque eu aproveitei mais de 2 períodos. Aí eu comecei a pegar com você no primeiro período, mas não deu. Mas a experiência de vocês é muito interessante para a gente poder enriquecer e colaborar com esses meninos aí que estão entrando agora, né? É bem interessante. O legal da área. Professora, só para comentar sobre esse lance de não falar educador físico, eu também acredito que pode vir por causa do contexto histórico, né? Porque o educador físico, ele veio como um meio de manipulação, né? Então, acho que talvez quando a gente fala isso, acaba remetendo essa parte histórica e fica meio feio para a imagem, né? Acredito que tenha a ver. Eu respeito muito, assim, a opinião de cada um, né, em relação a isso, porque eu não sou da área, eu não sei
a gente eu estou ali há muitos anos, mas tem muitas questões assim, históricas ali de formação da educação física, tanto no aspecto da questão da licenciatura, como bacharelado, e uma briga bastante forte em relação ao conselho, né? A gente tem que se apropriar um pouco mais disso, né? Mas cada um ali tem uma opinião e eu respeito. Como eu não sou da área ali, eu não fico brigando nessa. Eu só fico assim, atenta mais para o aluno, porque das bons que eu já levei. Eu já cumprimentei os professores de educação física numa data que não é para cumprimentar, e eu tive um colega que falou assim para mim: olha, você está aqui dentro da faculdade de educação física, você já deveria estar sabendo sobre isso. Mas a gente vai ser tão de inocente em algumas questões, né? E acaba só para evitar transtorno maior. Isso aí, gente. Mais algumas questões que vocês querem? Eu acho que não vai dar para a gente continuar, né? Porque já está no nosso horário. É isso? Professora, deixei aqui, deixa eu ver. Tem 33 respostas, só queria fortalecer aí, se todos responderam mesmo o formulário. E falar sim. um pouco sobre isso aí, eu botei no chat, é mais questão de evitar senso comum e tal, né? Essa questão do educador físico. Mas tá aberto aí para discussão. A discussão, e, como exatamente. falou, A gente vai aprender. Exato. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós estamos com 41 pessoas hoje na sala de aula, exceto que eu não sei se eu estou marcada 2 vezes, né? O Ederson, a Rafaela, tá? Rafinha? Não. Não, hoje ela não entrou. Então tá. Então, quer dizer, nós temos 39 pessoas, né? Mais ou menos hoje. E dessas 39, gente, só tem 33 que entregou a resenha. O que aconteceu? Agora. Tá. Resenha. Com a resenha. E aí, o que aconteceu que nós não temos? Quem não entregou? Tem alguém aqui da sala que não entregou a resenha ainda, gente? Pitágoras e o Janilson, não. O que aconteceu que vocês não conseguiram entregar? Manda para o meu e-mail, gente. Hã? Então, pelo menos essa última semana aí, eu estou muito corrido com as atividades de anatomia que é para entregar. Aí, infelizmente, junto com trabalho, deveres de casa, outras coisas, né? Aí não conseguiu fazer. Infelizmente, eu não consegui fazer. Não, então tá bom. E os demais? Seria interessante vocês justificarem, gente, né? Pra gente, porque a gente vai computar como presença, né? A entrega também. Então, para não prejudicar vocês depois em relação às frequências, vocês mandam uma justificativa para a gente poder reconsiderar algumas coisas, tá bom? Professora, para onde a gente vai mandar essa justificativa? Eu também não Manda consegui fazer a segunda parte. Manda pelo meu e-mail ou naquele e-mail coletivo. Vocês não estão tendo acesso ao e-mail coletivo? Tá, sim. Então, manda por dele pra gente, tá bom? Tá bom. Pra gente poder ter controle mais do que está acontecendo com vocês. Outra coisa também, a gente tá lá no Telegram, tá? Vocês reforcem aí. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Não uso o Telegram. Quando a senhora fez a chamada? Que chamada, Pedro? Eu soltei aqui, João, o formulário da presença de hoje. Não sei se é sobre isso. Manda para mim todas as justificativas de quem não conseguiu fazer e as chamadas vocês estão respondendo, né, gente? E quem não conseguir, me avisa. Tudo bem? Tranquilo. Então tá joia, gente. Então, desculpa hoje o transtorno ali, foi um pedacinho que a gente meio que perdeu da aula, né? Mas deu para terminar o conteúdo direitinho, tá? Um abraço para vocês, então, fiquem com Deus. Até amanhã não, até na segunda, na próxima terça-feira. Quarta-feira. Tudo certo, professora, sem Falou. problema. Cuida lá do seu pai. Coitadinho, caiu. Vou lá cuidar dele. Um beijo para vocês. Fique com Deus.
Beijo, professora, até quarta. Até quarta.